Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Meu nome é Marcos e nesta oportunidade eu quero iniciar uma série de estudos no tema escatologia. A escatologia, como você pode ver aí no slide, é a doutrina das últimas coisas, uma doutrina muito importante para os cristãos, porque ela revela justamente essa questão que não somente os cristãos pensam, mas uma boa parte das pessoas tem sempre uma curiosidade em conhecer, em saber do que ocorrerá no futuro. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela nos revela o que Deus programou, né? O que Deus estabeleceu para o futuro. Então nós queremos compartilhar com você um pouco sobre esta doutrina tão importante para a vida da igreja. Então veja aí, olha, o estudo sobre os acontecimentos das últimas coisas, né? Que é o que nós conhecemos como a escatologia. No nosso caso, escatologia bíblica. Por que bíblica? Porque toda esta doutrina ela está fundamentada na Bíblia Sagrada. Como eu já disse, que é o livro que nós cremos que é a revelação de Deus para o homem. Então, a palavra escatologia ela é formada por duas outras palavras, né? Duas palavrinhas gregas, eschatos, né? Que é últimos, e logos, que pode ser traduzido como tratado, estudo. Portanto, a escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos da história no plano de redenção do homem estabelecido por Deus. Nós cremos que Deus, na sua onisciência, ele sempre teve um plano de redenção para o homem. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós vemos que após Deus ter criado o homem, Deus o coloca num jardim do Éden. E Deus diz assim em Gênesis capítulo 2, no verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos que temos aqui três situações importantes. Primeiro, uma permissão, né? Olha, de toda árvore dos jardins comerá livremente. A permissão, né? Tinha vários frutos naquele jardim. E Deus disse que ele poderia comer de todos. Contudo, né? Deus diz assim, mas, veja aí, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então nós temos aqui uma proibição, não comerás. De todas as outras árvores, permissão, pode comer. Da árvore que possuía este conhecimento do bem e do mal, ela foi proibida por Deus, tendo como consequência o que? Certamente morrerás. Então nós vemos que aqui nós temos um acordo que Deus fez com o homem. Talvez para muitos isso pode parecer uma coisa muito estranha, né? Para nós do século XX pensarmos, né? Do século XXI, perdão. Mas Deus, ele não criou-nos como robô, né?
como autômatos, que vem aqui, me adora, vem aqui, faça isso. Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, biblicamente, nós compreendemos como possuindo, né, a vontade, possuindo o poder de escolha, possuindo alguns atributos comunicáveis, né, de Deus, como o amor, a misericórdia, a bondade e uma série de outros atributos que Deus tem, que ele é comunicável. Por quê? Porque o homem também possui. Deus ama, o homem também pode amar. Deus é misericordioso, o homem pode também exercer a misericórdia. Deus é bondoso, o homem pode ser bondoso. Deus é justo, o homem pode também ser justo. Então, quando Deus nos criou, né, nós cremos que Deus, ele colocou como que um teste para ver se nós iríamos adorá-lo de livre e espontânea vontade, no exercício daquilo que nós acreditamos que é o nosso livre-arbítrio. Eu quero adorar a Deus não por uma obrigação, não com algum interesse, mas de boa vontade. Então Deus faz esse teste. É lógico que a Bíblia ela não esclarece com mais profundidade, né, algumas questões do que e por que Deus teve que fazer desta forma. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus, ele é soberano. E ele faz as coisas da forma como ele quer. Ele age da forma como ele quer. E Deus fez esse teste com o homem, colocando este fruto. Né? Algumas pessoas questionam, mas se Deus tinha onisciência, por que Deus deixou e por que Deus fez? Deus não responde estas perguntas para nós nas Escrituras de uma forma clara. Né? Contudo, nós entendemos uma coisa: dentro da sua soberania, Deus ele pode agir como ele o quer. E aí, o que aconteceu, né? Você talvez conheça a história bíblica. Quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, o homem, ele juntamente com a Eva, sua esposa, né, sua mulher, que foi o primeiro casal, eles comem deste fruto, e a partir deste momento, né, deste ato de desobediência à palavra de Deus, o pecado ele entra no mundo, ele entra na natureza humana. Então a Bíblia vai descrever a partir daí toda a história da humanidade e do plano de Deus. Por que a gente diz que plano de Deus? Porque quando nós chegamos no capítulo 3, que Deus vai ao jardim, né, para conversar, para ter aquela intimidade com o homem, porque a Bíblia diz que Deus passeava no jardim do Éden. Então o homem pecou, se escondeu, e Deus, quando vai passar o juízo a cada um dos atores desse acontecimento, que é a serpente, que é o Satanás, o homem e a mulher, esses 4 personagens que estão aqui, né, dentro deste fato, aí Deus diz a serpente aqui animal, né? Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerá todos os dias da tua vida. O que o texto indica é que possivelmente a serpente não era um animal como nós vemos hoje, rastejando pelo chão, né? Porque ele passou a rastejar e comer pó a partir deste juízo. E aí, o verso 15, ele é muito claro que Deus aqui não está falando com um simples animal irracional, né? A gente percebe que Deus está falando aqui com um ser inteligente,
que nós julgamos, né, que é o inimigo da nossa alma, o diabo. Verso 15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir desse texto, nós vemos o início da Guerra Santa, né? Que é o Satanás e suas hostes, né? Versus o povo de Deus. E a guerra, ímpios, né? E santos, não no sentido de canonizados, né? Santos, aqueles que servem a Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que têm o seu entendimento iluminado. E quando Deus fala sobre esta questão de que vai nascer da semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente, nós já vemos isso como um proto-evangelho, o primeiro anúncio de que Deus não foi pego de surpresa quanto ao pecado do homem, que ele já tinha este plano. E a partir daí a Bíblia vai discorrer todo esse plano, né, de como o pecado foi se aprofundando no ser humano, porque logo os filhos de Adão e Eva, né, conta a história de dois, né, de Caim e Abel, que um matou o outro, e a partir daí nós vemos o quanto que o pecado foi se aprofundando na natureza humana, tanto que hoje, né, nós podemos ver o que o pecado tem causado, né? Crimes, corrupção, desigualdade social, preconceitos e uma série de coisas que são justamente frutos do pecado que se originou a partir deste acontecimento. Então, a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, ela vai falar como é que vai terminar esta situação. No início da Bíblia, nós temos a revelação de como tudo começou. Lá no fim da Bíblia, que é o Apocalipse, nós temos como vai terminar. Então, é lógico que toda essa história, tudo isso que nós lemos na Bíblia é uma questão que ela tem que ser abraçada com a fé. Se a pessoa não tiver fé, ela vai achar isso uma história mirabolante. Mas uma coisa eu quero dizer para você: todos aqueles que abrem o coração para a compreensão da palavra de Deus, com certeza são iluminados pelo Espírito Santo e passam a compreender verdadeiramente o plano de Deus. Então, nós vamos estudar a escatologia, partindo da tradição dispensacionalista, que apoia a ideia futurista. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da escatologia bíblica você vai encontrar algumas posições, vai encontrar posições diferenciadas, A posição que eu vou apresentar aqui é justamente como está no slide aí, ó. O presente estudo está focado na tradição dispensacionalista que apoia a ideia futurista, ou seja, os acontecimentos escatológicos, como arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo, tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio e o juízo final do grande trono branco são eventos que estão por acontecer. Existem outras posições, quem sabe no decorrer a gente até aponte para outras posições, mas o nosso foco aqui é o foco na tradição dispensacionalista futurista, tá? E isso é muito importante porque no decorrer você pode ouvir outras tradições, então aí você julga. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro é que a posição escatológica que nós temos, ela não vai influir na nossa salvação, Por quê? Porque quando o ensino da escatologia
ele tem um fundamento importante, que é a questão da volta de Jesus para buscar a sua igreja, que essa é a nossa grande esperança. Então, nós somos da tradição dispensacionalista, futurista, mas tem outro de outras posições. Aí você pode me perguntar, mas quem pensar diferente do dispensacionalismo vai para o inferno? Não. Se essa pessoa aceitou Jesus como único suficiente Salvador, vive uma vida íntegra de santidade, né? Ela não vai para o inferno porque ela crê na escatologia diferente da minha, né? A única coisa que leva a pessoa para o inferno é o pecado, é a rejeição da graça de Deus em Cristo Jesus. A escatologia ela pode ter, né, visões diferentes, porque o grande ensino da escatologia é: Jesus vai voltar para buscar a igreja. Se é antes da tribulação, se é no meio, se é depois, não importa. O ensino é que precisamos estar preparados. Se for como os dispensacionalistas, futuristas, como nós acreditamos que vai ser antes da tribulação, temos que estar preparados. Se nós nos enganamos na nossa... E os mid-tribulacionistas que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, se for, eu tenho que estar preparado. Se for pós-tribulação, também temos que estar preparados. Então, a questão, você tem que ter uma posição sua. Mas o que vai te levar para o céu é você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo foi para o céu, Jesus Cristo vai voltar. E eu preciso estar com a minha vida em santidade, de acordo com a palavra de Deus, para que eu possa subir. As posições escatológicas, muitas vezes as posições, né, eclesiológicas, na paracletologia, que há diferenças também entre igrejas, isso não vai mudar, né? Isso não vai te tirar do céu. O que te tira do céu é você não ter Cristo na sua vida. Agora, posições diferentes vai existir, ok? Então é importante. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas ficam discutindo. Não, eu tenho essa posição, creio assim. Tá? E se você crê diferente, eu não vou dizer que essa pessoa vai para o inferno, mas, né, nós temos que cada um ter a nossa posição. E a igreja, a Assembleia de Deus, né, pentecostal, né, é uma igreja que aceita a tradição dispensacionalista futurista. Bom, para que possamos falar sobre escatologia futurista, se faz necessário entender os métodos que governam a interpretação bíblica utilizada por aqueles que adotam a interpretação profética como eventos futuros. Este método é chamado sistema dispensacionalista. Então, o dispensacionalismo, ele crê que os eventos proféticos referentes aos fins dos tempos, né, e a conclusão da história, né, do presente ciclo de coisas que está acontecendo, são futuristas, né? São coisas que vai ocorrer ainda. Então vamos aí à definição. A palavra dispensação, ela vem do latim dispensatio, né, que quer dizer dispensar, distribuir. É esta palavra que a Bíblia Vulgata usa para traduzir a palavra grega oikonomia, que significa a direção ou manejo dos afazeres de um lar, uma mordomia. Então, o mordomo é o quê? É a pessoa que dirige os afazeres do lar. É chamado, né, de o mordomo, oikonomos. Então, nós cremos, né, que cada dispensação é um momento da história em que Deus, né, apresenta ao homem, né, algumas coisas que o homem precisa compreender, entender, obedecer e estabelecer para que ele esteja dentro do plano de Deus. Tá? Então vamos lá, uma dispensação ou mordomia conferida por Deus à raça humana
ou a uma parte dela, é a imposição aos homens de certas responsabilidades e obrigações a cumprir. Como mordomos, os homens terão que prestar contas a Deus, né? É-lhes exigida fidelidade, e falhando ele nas suas responsabilidades, Deus pode pôr fim à mordomia ou remover os mordomos das suas posições e nomear outros para seus lugares. Então veja bem, vou pegar aqui a primeira dispensação, né, que nós chamamos de dispensação da inocência. Na dispensação da inocência, Deus se revelou a Adão. Por que ela é chamada de dispensação da inocência? Porque Adão foi criado já como um adulto, né? Adão não passou pelo processo da infância, né? Não passou pelo momento da mocidade, da juventude, não. Adão foi criado já como um adulto. Só que ele foi criado como um adulto inocente, né? Talvez poderia até mesmo, né, cometer alguma coisa, mas não tinha uma consciência, né? Então, nessa dispensação, qual foi a responsabilidade que Deus deu a Adão? Adão, ó, você pode comer de todo fruto do jardim, porém, daquele fruto você não coma. Então, a responsabilidade que Deus deu a Adão era: não coma daquele fruto, tá? O que aconteceu? Adão comeu, veio a consequência. A consequência foi o quê? Foi justamente, né, que o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe uma série de situações difíceis. Primeiro, que quebrou a comunhão com Deus. O homem, que até então nós vemos no texto de Gênesis que Deus passeava no jardim, tinha uma comunhão íntima, próxima com Deus, já não tinha mais por conta do pecado. O homem passou a ter fim de dias, porque a morte física passou, né, a fazer parte da vida dos homens. Nós vemos que no decorrer da história, nós vemos que um irmão matou o outro, né? Então, nesta dispensação, a ordem, a responsabilidade que o homem tinha que cumprir era não comer do fruto, né? E tinha que prestar conta. Quando ele foi prestar conta, eu comi, né? Errei, e aí entrou o pecado no mundo. Por isso que ele diz aqui: é-lhes exigida fidelidade, e falhando nas suas responsabilidades, Deus pode pôr fim à mordomia ou remover os mordomos das suas posições e nomear outros para seus lugares. Veja que quando Adão peca, e no desenrolar da história, Deus vai mudar a dispensação. Já não é mais aquela dispensação da inocência na qual Adão e Eva foram criados. A partir de agora, o homem ele tem a consciência do bem e do mal. Então nós saímos da dispensação chamada dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Na dispensação da consciência, Deus vai dizer, né, Deus vai esperar que o homem venha agir pela consciência do bem. Só que nós vemos, né, no decorrer da história, que chegou uma época, né, que Deus teve que eliminar o homem, deixando só Noé, porque o homem não conseguiu agir pela sua consciência do bem, né? Então, é isso que acontece. Em cada dispensação, o homem passa, ele tem uma responsabilidade, né? Ele apresenta a Deus, presta conta daquilo. Se não há fidelidade, porque nós vamos ver que em todas as dispensações, na maioria, né, teve falhas, né? Então, vai mudando uma dispensação da outra. Então, ó,
Uma dispensação é um período de tempo durante o qual Deus prova os homens com referência à sua obediência a uma revelação específica da sua vontade. A ideia principal é essa, ó. O dispensacionalismo tem como pedra fundamental de que a Bíblia é a palavra de Deus verbalmente inspirada desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, e que ela é interpretada literalmente, reconhecendo as suas figuras de linguagens e simbolismo. Este método pode ser chamado de método gramático histórico ou literal. Gramático por quê? Porque nesta linha de interpretação da Bíblia, né, e de ver os acontecimentos bíblicos, nós percebemos a linguagem, né, as palavras dentro do seu contexto. Histórico por quê? Porque os textos começam a ter validade dentro do contexto em que eles aconteceram. Aí depois, para me trazer para a minha época, eu tenho uma ponte hermenêutica para trazer o do lá e então para o aqui e agora. Então, esse é o chamado método gramático histórico ou literal. Então vamos aí. Geralmente na teologia nós dividimos o tempo em eternidade passada, né, quando Deus planejou todas as coisas, presente, né, que se inicia em Gênesis 1, né, em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Do verso 1 de Gênesis 1 para trás é o que nós chamamos de eternidade passada. É quando Deus planejou todas as coisas, é quando Deus criou os anjos. É um período de tempo que não nos é revelado, né? Nós temos indícios nas Escrituras desse tempo, né? E de que Deus fez o plano de salvação nesse período de eternidade passada, né? Mas nós não temos uma revelação totalmente clara desse período, né? Porque Deus, ele é de eternidade a eternidade. Então Deus não tem princípio de dias nem fim de dias. A história da humanidade sim, mas a história de Deus não. Então esse período de Gênesis 1 para trás nós chamamos de eternidade passada. E o presente, né, é tudo o que acontece, né, desde Gênesis 1 até, né, o capítulo 22 de Apocalipse. Esse é o presente, a história está acontecendo, a história do homem está se desenvolvendo, tá? E a eternidade futura é tudo que irá acontecer depois de Gênesis 22, né? Porque a Bíblia encerra dizendo que vai ter novos céus e nova terra, e, né, não sabemos, não temos mais revelações de como será, tá? Então, a eternidade passada é reconhecida da seguinte forma: de Gênesis 1 para trás é considerada eternidade passada. De Gênesis 1 para frente, até chegarmos a Apocalipse 22, consideramos o presente. E tudo que vai de Apocalipse 22 para frente, consideramos como eternidade futura. Então, essa aí é uma divisão que geralmente se é colocado dentro da teologia para que a gente possa dimensionar os períodos de tempo. Vamos lá. Eternidade passada, né? O que seria, né? O que é que Deus fez naqueles séculos sem números antes de criar o mundo? Então veja aí. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então aqui nos aponta, né, algumas questões, né? Antes, muito antes de Deus formar as coisas, né? Deus é de eternidade a eternidade. Então nós não temos como saber claramente o que Deus, né, quanto tempo é essa eternidade passada, até porque
quando falamos eternidade passada, vai muito além, é muito abstrato para a nossa compreensão humana. Eternidade fala de uma coisa que não tem fim. E é isso que acontece. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Para Deus é sempre o presente, porque Ele é eterno. Agora, nós determinamos como eternidade passada este conhecimento que nós não temos antes da criação do homem, né? Por isso que o salmista ele diz, né? Antes que os montes nasceste, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus, né? Salmo aí de Moisés. E nós temos aqui, né, falando da sabedoria como, né, um princípio fundamental. Olha, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8:22. Alguns teólogos, né, colocam esta sabedoria como o próprio Cristo, né, o Verbo encarnado, apontando aí para a sabedoria eterna de Deus. Então, Deus, ele é um ser que ele só é compreendido dentro daquilo que ele se revelou ao homem. Porque se Deus não se revelasse nas Escrituras, com toda certeza nós nunca teríamos um conhecimento acerca de Deus. Ou seja, Deus se auto-revelou. E na sua auto-revelação, Deus não quis dar todos os pormenores. Até porque nós talvez não aguentaríamos tanto conhecimento. Então, é interessante a gente observar isso. Então, olha, a Bíblia fornece alguma luz sobre a pergunta. Que pergunta? O que Deus fez, né, nos séculos antes da criação do homem? E nós temos aí, ó, primeiro, antes da fundação do mundo, Deus preparou o livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Nele escreveu os nomes dos que elegeu, nele antes da fundação do mundo, como está lá em Efésios 1:4. A estes ele prometeu a vida, Tito 1:2. Predestinou-os a serem conforme a imagem de seu Filho, como está lá em Romanos 8:29. O plano da salvação, incluindo o sacrifício do Filho de Deus, foi estabelecido antes da fundação do mundo, como está lá em 1 Pedro 1:18-20. Então veja, por estes textos nós podemos ver que, né, a Bíblia nos aponta para esta realidade de uma eternidade, de um período, né, para não confundir, vou ter de um período antes da criação do homem. Né, todos esses versos e mais alguns que, se você for fazer um estudo exaustivo sobre isso, você vai encontrar, né, são textos que nos apontam para uma realidade eterna, passada, na qual Deus, né, na sua onipotência, onisciência, foi realizando todas as coisas. A criação das hostes celestiais. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7, né? Ou seja, neste período que nós chamamos de eternidade passada, né, nós cremos que houve um tempo em que Deus, né, criou os seres celestiais, as hostes celestiais, né? Então, quando diz aí, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos, né? Os filhos de Deus aqui são interpretados na visão dispensacionalista como os anjos, né? Filhos de Deus rejubilavam. Então, uma das coisas que cremos que Deus criou, né, nesse período chamado eternidade passada, é a criação dos anjos. Bom,
Que os anjos não existem desde a eternidade é mostrado pelos versículos que falam de sua criação. Veja em Neemias 9,6 diz: Tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército. Salmo 148, verso 2 e 5: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E também nós temos aqui Colossenses 1,16 que diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso está subentendido também na declaração que Paulo faz ali em Timóteo, 1 Timóteo 6,16, onde diz que Deus é o único que possui imortalidade. Então, a época de sua criação não é indicada com precisão alguma, mas entendemos que estes seres celestiais foram criados neste período antes da criação da Terra. Bem, nós vamos ficar por aqui, né? E a partir da próxima aula nós vamos estar agora falando sobre a Terra original e mineral, que é o período no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você fique aí com essa introdução, né? Falamos aí um pouquinho da eternidade passada. E na próxima aula nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.